Olá pessoal, hoje no nosso vídeo eu estou trazendo para vocês uma simulação do FET Colorado que fala sobre a lei de Ohm. Então depois da nossa aula teórica a respeito de resistores, né, e da primeira lei, eu gostaria de estar mostrando para vocês essa simulação que é fácil da gente achar no celular ou então no computador. Basta que você vá até o site do FET Colorado, busque os experimentos de física, lá você vai ter uma seção de eletricidade e você vai ver uma tela como essa, parecida com essa daí, né? E embaixo escrito Lei de Ohm. Então, quando você clica nela, você tem a possibilidade de copiar um atalho para o seu dispositivo eletrônico. Então, fica fácil, toda vez que você quiser manusear, é só você ir até a tela do seu celular ou então até o seu notebook que você abre essa tela aqui. E aí ele te direciona automaticamente. O que a gente vê aqui é que essa tela ela foi dividida em 3 partes, né? Aqui em cima você tem a expressão matemática da primeira lei de Ohm. Eles estão usando o V para representar a voltagem, né, o DDP, ok? O I, a intensidade da corrente elétrica, o R, a resistência. Aqui embaixo você percebe um circuito elétrico simples, com 3 pilhas, cada uma com 3 volts, com 1,5 volt. Ao total aqui você tem 4,5 volts. Você tem aqui, ó, linhas pretas que representam fios condutores e aqui você tem um resistor com uma resistência elétrica. Você também tem umas setas aqui que indicam para a gente o sentido da corrente elétrica no circuito. E desse lado de cá você tem alguns cursores medindo valores de tensão e de resistência. Então, a princípio, quando você abre, ele te dá essa tela pronta assim, onde a tensão aqui marcada é de 4,5 volts, resistência de 500 ohms, e a corrente elétrica aqui está marcando 9,0 miliamperes. Ok? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se eu mantiver a minha resistência constante em 500 ohms e só alterar os valores de tensão, o que deve acontecer com o valor da minha corrente elétrica? Então, por exemplo, agora, se eu pegar o cursor, agora ele está em 4,5 volts, vamos dizer que eu dobre esse valor, coloque em 9 volts. Quanto será que vai estar marcando aqui a minha corrente elétrica? Mantenha a resistência inalterada. Bom, vamos ver. O que vocês acham que vai acontecer? A corrente vai aumentar, a corrente vai diminuir, vai aumentar para quanto, vai diminuir para quanto? Vejamos, vamos fazer um teste aqui, ó. Epa, viu? Olha o que aconteceu. Eu só mexi no cursor aqui da tensão. Repara que eu dobrei o valor, era 4,5, agora são 9 volts. Repara que também, ó, dobrou o número de pilhas, né? Você agora tem aqui 6 pilhas, cada uma com 1,5 volt. E repara que também, ó, dobrou o valor da corrente elétrica. Antes era 9, lembra? Agora é 18. Então, nessa relação entre a tensão e a corrente elétrica, eu posso dizer que se eu dobrar o valor da tensão, a corrente elétrica também será dobrada, né? E se eu pegar esse valor de tensão e, por exemplo, reduzir a terça parte, ou seja, em vez de ser 9, vou reduzir a terça parte de 9, vou botar em 3 volts. O que vai acontecer com a corrente? Bom, vamos ver. Vou tentar colocar aqui. Opa! Consegui. 3 volts. Olha o valor da corrente. Passou para 6. Então, lembra? Eram 9 volts. Eu reduzi para 3. Quer dizer, diminuí,
né, para a terça parte. A corrente, que antes era 18, também foi reduzida pela terça parte. Passou a ser 6. Então, o que a gente consegue perceber aqui é que essa voltagem e essa corrente elétrica, elas têm uma relação que é diretamente proporcional. Se uma aumenta, a outra aumenta, ou se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção, tá certo? Então, é interessante a gente visualizar isso. Bom, vou manter esses valores aí para tensão, não vou mexer mais no cursor da tensão, e eu quero mexer agora no cursor da resistência. O que será que vai acontecer se eu mantiver a tensão constante? O que deve acontecer com a corrente elétrica? Se, por exemplo, eu tentar aumentar a resistência, não sei se eu consigo dobrar essa resistência de 500 para 1000. Vamos ver. Se eu dobrar essa resistência, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Também vai ser dobrada? Será? Vejamos. Então, ó, vou tentar aqui, ó. De tamanho. Opa, consegui dobrar. Era 500, passou a ser 1000. Gente, repara na corrente. Eram 6 e agora passou a ser 3 mA. Então, repara nisso. Eu dobrei o valor da resistência, mas a minha corrente foi reduzida à metade. Então, essa relação que eu vejo entre a resistência elétrica e a corrente elétrica já é uma relação inversamente proporcional. Se eu dobrar uma, a outra se reduz à metade. Bom, vamos tentar aqui fazer mais uma brincadeirinha. Tá em 1000, né? Eu vou tentar reduzir essa resistência à quarta parte. Quer dizer, 1000 dividido por 4, 250. O que vai acontecer com a minha corrente? Se eu reduzir a minha resistência para 250, ou seja, reduzir ela para a quarta parte, a minha corrente vai ter que ser aumentada em 4 vezes. Então, ela deve estar marcando 12. Se eu colocar ali a minha resistência em 250. Correto? Tem lógica, né? Então, vejamos. Vamos ver se vai bater. Vamos lá, para 200. Opa, tô quase lá. É que aqui é a mão livre. Ô, passei. Quase lá. E cheguei. Olha. É difícil, né? A gente mexe só um pouquinho. Ah, eu acho que eu vou só manter isso daqui, gente, um pouquinho só. É difícil a beça. Botar uma mão, não vou conseguir tanto. Vou deixar aí, tá? Vocês me relevem aí, porque a minha mão não é boa, não é tão leve para isso. Então, tá abarcando 252, né? Então, olha lá a corrente, gente. Eram 3, não era? Então, 3 vezes 4, 12. Gente, 11,9 tá bom pra caramba, né? Então, realmente, essa simulação ajuda a gente a poder entender essa relação, ou melhor, essas relações, né? Porque são duas, entre essas grandezas físicas. Então, só para fixar, quando a gente mantém a resistência constante, como foi no primeiro caso, né? A relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica é diretamente proporcional. Mas, nesse segundo caso, que a gente viu agora, né? Se eu mantiver a minha tensão, né, constante, eu vou perceber que a minha resistência elétrica tem uma relação inversamente proporcional com a minha corrente elétrica, tá certo? Ah, professora, tem condições de poder mexer com os três, né? As três maneiras? Claro que tem. Você é livre, meu amor. Né? Então, você pode fazer isso, ó, como você quiser. É claro que você vai ter que abrir mão de uma, por enquanto, para poder ver a outra. Eu acho também muito legal, né,
essas letrinhas aumentam, diminuem, né? Então, é isso, gente, tá? E se você quiser, ó, você pode apertar aqui, volta tudo, zera tudo como estava antes, tá bom? Então, é isso que eu queria estar mostrando para vocês, tá? Nesse vídeo. Espero que vocês gostem, né? Tentem fazer isso no celular ou no notebook de vocês, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.